A nossa ideia é que agora seja realmente o fim dos treinamentos de centavos. Vou pedir a licença para vocês para gravar essa apresentação, né? Para quem não conseguiu comparecer hoje e para quem depois quiser rever, já que a gente vai tratar de um tema bastante importante, tá? Ok. Então, para começar, eu vou apresentar a nossa equipe. Eu sou a Gabriela, sou CSM aqui na Engage, junto com a Letícia e a Priscila, né? E todas nós somos lideradas pela nossa querida Sabrina. Antes da gente começar, eu achei importante a gente explicar brevemente alguns conceitos básicos da plataforma, né? Que são os conceitos de ambiente, trilha, módulo, atividades e grupos, né? Principalmente porque a gente tem novos administradores. Então, para que todo mundo fique assim alinhados na mesma página, achei importante trazer esse ponto. Então, vamos imaginar que esse fundo branco que eu tenho aqui, ele é o nosso ambiente, onde nós temos, nesse exemplo aqui, duas trilhas que são representadas didaticamente por esse caminho. E esses pinos que tem em volta dessa trilha que estão numerados são os nossos módulos, ou seja, são os módulos que pertencem a cada uma das respectivas trilhas, né? Aqui na trilha 1, a gente consegue ver que eu liberei para 5 grupos visualizarem essa trilha, que são, né, o vermelho, o azul, o amarelo, o laranja e o verde. Encarem esses nomes como se fossem os times, né? Marketing, vendas, produto. Já na trilha 2, o público que eu liberei foram só 3, que é o vermelho, o azul e o amarelo, para que eles consigam fazer parte daquela trilha e visualizar o conteúdo. E aí, dando um zoom, a gente consegue ver que as atividades elas ficam dentro dos módulos, né? Ou seja, o conteúdo que aquele colaborador ele vai consumir de fato, seja um PDF, um vídeo, um minigame, questões dissertativas, de múltipla escolha, ficam dentro desses módulos. Certo, gente? Se tiverem alguma dúvida, quiserem comentar, podem ir comentando aí no chat, que eu vou ir tentando apresentar e acompanhar aqui ao mesmo tempo, tá? Agora que está todo mundo alinhado, vamos começar de fato o tema de hoje, que é como montar um treinamento estratégico do zero, quais pontos são importantes para a gente olhar desde o início, né? Então, hoje, para quem que é esse treinamento? São para aqueles, né, que estão reformulando os treinamentos agora no início do ano novo, plataforma nova. Para quem quer reestruturar a organização da plataforma, então saber por onde começar, né? Quais pontos são importantes a gente dar atenção. E também para novos administradores, né, que vão, com todo esse passo a passo, entender quais são os pontos importantes. De forma que a gente consiga ter uma visão do todo e consiga trazer melhores resultados desde o início para o nosso treinamento. E aí, para a gente começar, qual que é a primeira coisa que a gente precisa olhar quando a gente vai construir um treinamento? Aqui a gente elencou como o perfil dos colaboradores. Então, é muito importante saber quem é o meu público, né? Conhecer de fato esse público. Qual que é a área de atuação desse público que eu quero fazer o treinamento? É do administrativo? É marketing? É vendas? Qual a formação desse pessoal? É ensino médio completo? Já é uma graduação? Eu estou falando com o pessoal que já tem pós. Qual a familiaridade desse pessoal com a tecnologia? É pouca? Muita? Gênero, eu tenho mais mulheres, eu tenho mais homens nesse time. A idade é um público mais jovem, né? Onde eu tenho ali pessoas júnior, estagiários. É um público mais velho, onde eu tenho sêniors, né? Tenho gestores, tenho líderes. Quais são os interesses desse público, né? É uma galera que gosta mais de jogos, que gosta mais de séries, ou é um público que gosta de assuntos mais sérios, né? Justamente também para eu pensar na maneira que eu vou apresentar esse conteúdo para que seja interessante para todo mundo. Deixa eu admitir aqui o pessoal. E aí, dessa forma, eu consigo saber, né, qual que é o perfil de treinamento que eu vou montar para esse público. O que que vai funcionar melhor? Vai ser gamificação? Vai ser universidade corporativa? Né? Só fazendo um lembrete que eu consigo utilizar os recursos de gamificação numa estrutura de universidade corporativa. Quando a gente fala, né, de universidade corporativa, a gente está dividindo em pilares para desenvolver. Por exemplo, né, eu vou ter aqui, coloquei nesse exemplo, 3 pilares: onboarding, conhecimentos técnicos e conhecimentos comportamentais. Onboarding, integração de novos colaboradores. Inclusive, né, já fazendo um merchan aí, a nossa querida Pamela, ela ministrou um treinamento ontem falando sobre esse assunto. Então, eu sugiro, assim, gente, fortemente que vocês assistam, porque é um dos treinamentos mais importantes para ter na sua empresa, né? Outro pilar que eu elenquei aqui foi conhecimentos técnicos, então as hard skills, que são importantes, processos do trabalho, né, que a pessoa vai executar, e conhecimentos comportamentais, que seriam as soft skills, tá? Então, toda a parte de inteligência emocional, enfim, saúde mental, por exemplo.
Eu vou definir também nesse treinamento, conhecendo o perfil do treinamento, qual vai ser a linguagem que eu vou utilizar? Vai ser uma linguagem mais formal? Vai ser mais informal? Tanto na parte de comunicações, textos, vídeos que estão dentro do treinamento, quanto na parte de organização visual, né? Layouts mais sérios ou layouts mais descontraídos, que realmente tenham um storytelling que funcione para o meu público, né? Conhecendo esse público, eu consigo definir também se faz sentido utilizar premiação nesse treinamento e qual vai ser o tipo de premiação que vai engajar mais. Se vai ser item físico, se vai ser item simbólico, ou outras formas de engajamento que não sejam necessariamente premiação. A Beatriz comentou no chat, né, em relação do conteúdo do treinamento de onboarding, a gente compartilha depois, então, na comunidade a playlist, que já vai estar o treinamento que a Pamela ministra de terça-feira, tá bom? Tudo certo até aqui, pessoal? Deem um ok aí no chat, que aí a gente já vai indo para os próximos tópicos. Outro ponto importante para a gente olhar, principalmente na plataforma da Engage, é a questão dos grupos, né? Essa organização, como que é feita hoje na sua empresa essa organização de grupos na plataforma, né? Aqui na Engage a gente tem a separação por áreas, né? Por exemplo, né? Nessa imagem que eu coloquei para vocês para ficar ilustrativa, a gente tem a empresa X, que é o grupo pai, e os grupos filhos são as áreas da empresa, então comercial, produto, atendimento, enfim. Outra separação que é muito comum de eu ver por aqui é quando a empresa possui franquias e faz a separação por regiões do Brasil. Então, eles têm lá o nome da empresa como grupo pai, e dentro tem Sul, Sudeste, Nordeste, e aí dentro de cada grupo filho tem uns outros grupos filhos, que são os estados que estão dentro dessas regiões. Então, São Paulo, Rio, Porto Alegre e assim por diante. Lê, pode te passo a palavra. Maravilha. Pessoal, esse é um tópico super importante, porque esse é um dado que ele vai sair em relatório e também no Analytics, tá? Então, é um dado que precisa ser parametrizado sempre com muito cuidado por conta dessas ações, as ações de levantamento de dados. Perfeito, Lê. E aí, bem, dando continuidade nisso que a Lê está falando, é muito importante a gente pensar nessa hierarquia, porque aonde vai refletir essa estrutura de grupo, essa organização? Primeiramente, né, lá no ranking. Então, por exemplo, que nem nessa estrutura que eu mostrei para vocês, que eu tenho a empresa X como grupo pai, e eu tenho o time comercial e produto como grupo filho, são na mesma hierarquia, e dentro deles eu tenho os líderes e os liderados. Quando eu entrar no ranking, vai ser exatamente essa visão que eu vou ter, tá? Só lembrando que a visualização do ranking ela é configurável, tá? Então, eu consigo determinar dentro dos limites de exibição o que cada grupo consegue ver, tá? A gente tem treinamento específico só disso, então, assim, eu só tô expondo para vocês o tema. Depois, se ficar dúvida em algum ponto específico, a gente tem um treinamento para falar especificamente de cada tema, tá, pessoal? Avançando aqui, ainda sobre os grupos e a importância da hierarquia, essa estrutura ela vai refletir também lá nos relatórios. Então, aparecendo o grupo pai e o grupo filho, facilitando, né, o nosso filtro. Outro ponto importante, pessoal, é a gente criar, quando a gente cria um novo ambiente, a gente precisa inserir os grupos que farão parte daquele treinamento, né? Mas isso não significa que esses usuários, eles já conseguirão ter acesso à visualização dos conteúdos ainda, né? Para isso, a gente faz a liberação das trilhas posteriormente. Porém, eu não consigo fazer a liberação das trilhas se o meu grupo não fizer parte do treinamento, tá? Então, ele precisa estar lá dentro do ambiente para que eu consiga liberar as trilhas que ele vai ter acesso. Dando continuidade nessa parte de liberação das trilhas, a gente tem uma ferramenta que facilita muito a gestão, que é a função público-alvo, né, que ela vai liberar as trilhas de forma automática. Então, anteriormente, né, dando até um contexto para vocês, a gente tinha uma planilha que era usuários versus perfis versus trilhas, que a gente precisava preencher. Era uma planilha que às vezes ficava um pouco longa, mas com essa funcionalidade a gente acabou com essa questão, né? E agora, como que funciona? Toda vez que eu vou cadastrar um novo colaborador, né, vou adicioná-lo em algum grupo, vai ser liberadas as permissões das trilhas que eu configurei, né? Mas como assim, né? Ficou meio confuso. Quando a gente acessa as outras configurações, público-alvo, eu vou mexer no filtro, por exemplo, né? Eu quero liberar um treinamento para o meu time de produto. Aqui na minha instância, eu tenho um grupo que chama Produto com os filhos, né? Líderes e liderados. Então, eu selecionei somente esses grupos que eu quero liberar essa trilha aqui, né?
que é uma trilha específica para esse time de produto. E aí, aqui na tela de configuração, eu dei o nome para o meu público-alvo, que vai ser produto, e apliquei o filtro, né, de quem são os grupos que eu vou liberar agora as trilhas que eu desejo. Nesse exemplo, eu liberei todas as trilhas que estão no ambiente produto, mas eu poderia ter escolhido só uma ou só outra, tá? Nesse caso, eu quis todas, e na sequência, eu clico em confirmar. Em resumo, o que essa ferramenta faz? Basicamente, toda vez que eu cadastrar um novo usuário na plataforma, eu vou inserir no grupo que ele deve participar. E a liberação automática das trilhas vai acontecer. Então, a gente trabalha nessa visão de público-alvo, tá? Bom, vamos lá. Falar de um outro tópico bastante importante, que é a questão, né, da divisão de tarefas. Então, para que a gente realmente tenha um treinamento de milhões, a gente precisa ter uma divisão de tarefas dentro do Engage. O que seria essa divisão de tarefas, né? Quem são os responsáveis pelo projeto, né? Os administradores ou quem mais da empresa que pode contribuir para esse projeto? Quando a gente tem mais de um administrador, a gente pode dividir, por exemplo, por atividades. Então, um vai ficar responsável pela gestão de usuários, outro pela gestão de treinamentos, uma outra pessoa pela parte de relatórios, uma outra ou outras, né, pela criação de conteúdo, que pode ser feita pelas áreas da empresa ou aquisição de cursos prontos, ou por projetos, né? Onde eu tenho as áreas da empresa. Então, por exemplo, uma pessoa vai ficar responsável por cuidar só do setor comercial, marketing e vendas, e o outro administrador vai ficar com o time de produto e suporte, por exemplo. Ou pelo tipo de treinamento. Um administrador vai ficar com os treinamentos técnicos e o outro com os treinamentos comportamentais. Mas e quando a gente tem, né, só um administrador? Como que a gente faz essa divisão de tarefas, né? Uma ideia bem legal a gente começar a trabalhar com o conceito de construir multiplicadores, que são pessoas que vão auxiliar na parte de criação de conteúdo, ou utilizar as próprias áreas da empresa para criar os treinamentos, que são específicos daquela área, né? Como treinamentos técnicos. Então, se eu quero construir um treinamento para o time de marketing, de processos de marketing, quem melhor do que o time de marketing para me auxiliar nessa criação, fazer vídeos, ajudar na curadoria dos conteúdos, né? Ou até mesmo utilizar cursos já prontos, fazer adaptações em cursos que já estejam prontos, né, cursos de prateleira, para facilitar essa nossa gestão dos cursos. Outro ponto importante, pessoal, a desenvolver é ter a liderança como apoio, seja liberando um acesso específico para que a própria liderança consiga ter autonomia de entrar na plataforma e conseguir visualizar os relatórios da sua área. A gente chama isso de gestão descentralizada. Então, na gestão descentralizada, a gente consegue configurar tipos diferentes de acesso administrativo na plataforma. Ou seja, a gente libera diferentes perfis de administrador, para que ele consiga visualizar ou configurar apenas aquilo que é permitido, né? Então, novamente, lá nas outras configurações, a gente vai em perfis de administrador, vai aparecer essa tela aqui, e vai ser onde a gente vai escolher quais permissões esse administrador vai ter, né? Por exemplo, eu quero que ele consiga visualizar somente relatórios, gráficos e analíticos, e somente aplicado aos grupos que ele participa. Ou seja, se ele é do time de vendas, ele só vai conseguir ver as informações que estão dentro do time de vendas, os dados do time de vendas, tá? Então, fazendo essa aplicação, ele só vai ver esses relatórios do grupo que ele faz parte. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tá tranquilo? Tô falando muito rápido, tá? Como que vocês estão sentindo? Fiquem à vontade para compartilhar aqui no chat, tá? Agora a gente vai falar, agora que a gente já falou, né, de toda essa parte mais técnica, de configuração da plataforma, a gente vai falar de fato da estrutura e criação dos treinamentos, tá? Como que vocês conseguem se organizar melhor, enfim, que ferramentas utilizar. Uma coisa que a gente sempre traz nas reuniões é qual a estratégia anual dos treinamentos, né? Você já possui uma lista do que vai ser trabalhado ao longo do ano? A gente sempre fala, não precisa ser uma coisa fixa, né? Que você não possa mudar caso necessário, mas algum direcionamento. Se vocês vão ter cursos contínuos, aqueles que sempre possuem alguma atualização, como novos produtos, novidade da empresa, algum conteúdo que vai ser trabalhado de pouquinho em pouquinho mais ao longo do ano inteiro.
E a organização de onde você vai compilar tudo isso para ficar organizado, né? Uma ideia muito legal é utilizar o Trello, porque vocês conseguem ter essa visualização do que está em andamento, do que está previsto, que foi finalizado, dá para colocar prazos também de entrega. Se você precisar compartilhar com o time, mais pessoas conseguem ter acesso para visualizar ou editar o Trello. Então, é uma ferramenta bem bacana, não sei se todo mundo já conhecia. Um outro ponto que é bem legal de trabalhar são as datas comemorativas, como festas mensais, anuais, aniversário da empresa, algumas datas específicas que façam sentido para a sua empresa. Dia da gratidão, por exemplo, né? Você consegue enviar um comunicado de agradecimento para o colaborador, gerar aquele sentimento de pertencimento. O dia da saudade, então dá para fazer um recadinho de chamar os colaboradores para fazer o treinamento, falando que você está sentindo falta dele por aqui, né? São todas ideias que a gente consegue fazer. Se você for trabalhar, né, as cores do mês, as campanhas e significados, né, se vão fazer algum treinamento ou uma comunicação sobre, por exemplo, né, o Janeiro Branco, que tratou de saúde mental. Então, é um momento muito bacana de você aproveitar essas datas para poder trazer esses temas à tona, né? Alguma campanha de segurança do trabalho, enfim. Não precisa trabalhar tudo, querer trabalhar tudo também, mas realmente selecionar o que que faz sentido para a sua empresa ou para aquela área em específico. Dia do vendedor, se na sua empresa você tem vendedor, dia da pessoa do marketing, se você tem marketing na sua empresa, mas assim, para realmente lembrar dessas datas, né? E planejar com antecedência, para não acontecer, chegar em cima da data, você descobrir e não dar tempo de preparar alguma coisa legal que poderia ser feita. Em relação aos conteúdos, né, a criação do treinamento, a gente disponibiliza uma planilha para ajudar nessa etapa de construção dessa estrutura dos conteúdos, né? Quais assuntos eu vou trabalhar em cada módulo, definir as respectivas pontuações, ou seja, né, eu vou ter atividades que vão valer pontuações diferentes, por exemplo, as de verificação do conhecimento, dissertativa, múltipla escolha, upload, valerem mais do que as outras, né, que são atividades de leitura, como vídeo, PDF. Consigo definir também qual a carga horária que cada módulo vai ter. Então, eu consigo já analisar nessa planilha se tem muita informação no mesmo módulo, se faz sentido a gente dividir um pouco mais esse conteúdo para ficar um conteúdo mais fácil de ser absorvido, né? E eu vou deixar também o link, pessoal, do treinamento que a nossa designer instrucional maravilhosa, Dani, ela ministrou ensinando como utilizar melhor essa ferramenta, né? A planilha. E, pessoal, deixar bem claro novamente que não é uma regra, né? Você não tem que, de fato, utilizar a planilha, mas é uma sugestão para quem é iniciante na área de treinamentos ou para quem gosta de ter essa organização, essa visualização que facilita muito na hora da criação, tá? Ainda falando sobre conteúdos, né? Sobre a parte de gestão dos usuários, trilha e público, né? E como que você pode fazer essa organização ao longo dos meses. É muito importante a gente saber o que que vai ser desenvolvido mês a mês para cada público. Por exemplo, em janeiro vai ter um treinamento de comunicação que vai ser para todos os públicos. Então, fica tranquilo, porque você faz um treinamento e você atinge vários públicos ao mesmo tempo. Já em fevereiro, eu vou fazer uma continuidade desse conteúdo, que às vezes já está até pronto em janeiro, mas eu só vou publicar em fevereiro, uma parte 2 da comunicação, somente para o time de marketing e operacional. Mas, em paralelo, eu vou liberar um conteúdo de programação para o time de produto e assim por diante, né? O importante é a gente saber o que a gente vai ter de conteúdo, quando e para qual público, e tentar se organizar dessa forma. Quais conteúdos eu consigo fazer para mais públicos, enquanto eu estou aqui atrás produzindo outros conteúdos para algum público específico, ou tendo a ajuda de outras áreas para a construção do conteúdo. Depois de realizar, né, o acompanhamento da adesão dos treinamentos, para onde que a gente pode olhar, né? Para a questão de engajamento, né? Então, não adianta também eu só liberar o conteúdo e deixar lá. Eu preciso fazer esse acompanhamento ali, periódico, né? De como está sendo essa adesão, seja na porcentagem de conclusão, né? No engajamento, quantos concluíram, quantos estão em andamento, quantos ainda não começaram, e a questão do aproveitamento, que pode passar muitas informações para a gente, né? Se o treinamento ele está eficaz ou que pode ser melhorado. Então, se eu fiz um treinamento, muitas pessoas estão errando a mesma questão. Será que o conteúdo não foi suficiente ou será que a questão ali não está muito bem formulada ou tem algum erro ali que está induzindo mesmo aos participantes não conseguirem acertar? Então, a gente já consegue
fazer essas análises também. Tá, deixa eu tomar um pouquinho de aguinha aqui. E a questão da frequência dos conteúdos, né? Que é um outro ponto que a gente não pode deixar de lado. Se a gente quer ter um bom engajamento, uma boa adesão, a gente precisa olhar para a frequência dos conteúdos. Ou seja, de enquanto em quanto tempo eu tenho atualização na plataforma, seja comunicado, seja novos treinamentos. E aí vocês me perguntam, né? Tá, mas qual a frequência ideal? E novamente, né? Não existe essa frequência ideal. O que a gente fala que é uma frequência bacana é uma frequência que o administrador ele dê conta de produzir e o colaborador de realizar. Então, não adianta o administrador ter muito conteúdo para colocar, mas os colaboradores não deem conta para realizar os treinamentos, tá? Então, fica muito treinamento para pouco tempo. Por isso, a importância da gente pensar na carga horária do conteúdo que a gente está produzindo. Vai ser uma nova atividade por semana? Um novo módulo por mês? Uma trilha por mês? E a importância, né, da gente manter essa frequência, essa constância, tendo em vista que a gente não quer perder o engajamento. Por quê? Se o colaborador acessa a plataforma, fez todos os conteúdos, acessou essa semana, não tem nada novo, acessou semana seguinte, não tem nada novo. Cada vez mais ele vai ficar dando um espaçamento maior para acessar a plataforma. E a gente não quer que isso aconteça, né? Não vamos perder o engajamento que a gente já lutou tanto para conquistar. Em relação à carga horária do treinamento, né? Qual que seria a carga horária adequada? A gente pensar realmente na realidade do colaborador. Quanto tempo que ele tem durante a semana para que ele consiga consumir esse conteúdo? São 15 minutinhos que ele tem por dia? São 10 minutinhos? Ao longo da semana, quanto tempo que ele tem para conseguir consumir? A gente pode trabalhar também com as pílulas de conhecimento, que são conteúdos mais enxutos, mais objetivos. Então, não é que a gente precisa cortar o conteúdo e não falar certas coisas, não. Mas a gente dá um espaçamento ali desse conteúdo e deixar conteúdos mais objetivos também, que tratem daquele assunto que a gente quer falar, tá? Outro ponto importante que a gente não pode esquecer são as questões de verificação do conhecimento. Então, se você só usa conteúdo passivo, que é leitura, vídeo, ou seja, só entra conteúdo na pessoa, mas ela não consegue produzir nada, a parte de aprendizagem dela pode ser prejudicada, dela não lembrar desse conteúdo depois. Então, ela realmente precisa colocar em prática aquilo que ela está aprendendo, até por uma autoavaliação dela ver se ela realmente está conseguindo compreender e você também conseguir fazer essas análises posteriormente. Então, uma ideia legal até para engajar, que eu até falei mais ali atrás, é a gente poder separar a pontuação de maneira diferente, proporcionando mais pontos para esse tipo de atividade, né? Principalmente quando a gente está falando de premiação. Então, a gente realmente premiar aqueles que se saíram melhor, né? E, novamente, né? Acessem o treinamento de como utilizar a planilha de estruturação de conteúdo, porque ajuda muito a gente pensar nesses detalhes. E chegamos a um ponto bem importante para falar sobre plano de comunicação, né? Então, ainda falando de planejamento, é importante a gente ter um plano de comunicação estruturado. Por exemplo, né, na plataforma a gente tem as notificações, que é um recurso bem bacana que a gente pode utilizar, que vai atuar como comunicações, né, comunicados ou lembretes para que o colaborador não esqueça de fazer as trilhas, né? E aí, novamente, mas qual a frequência desses lembretes? Uma sugestão que a gente dá é enviar uma, né, no lançamento do conteúdo, uma na metade do tempo e outra quando for chegando ao final do prazo, tá? Só fazendo um adendo, pessoal, é bastante legal a gente trabalhar com prazos, porque quando não tem prazo para realizar o treinamento, né? Seja um mês, 2 meses, o que se adequar melhor aí à realidade do seu treinamento, acontece do pessoal não fazer. Quando tem prazo, muita gente deixa para fazer na última hora. Então, assim, é claro que a gente tem que analisar, né, qual o prazo que você possui, o que que faz sentido para aquele determinado treinamento, para que a gente consiga pensar quantos lembretes serão suficientes, né? 3 lembretes são bem legais quando a gente fala de treinamento mensal, né? Mas se são, por exemplo, 2 meses, talvez um lembrete semanal ou quinzenal, ele seja melhor, tá? Nesses casos. Outro ponto bem legal é a gente dar um nome à plataforma, para que os comunicados eles cheguem com esse remetente. Seja o nome da plataforma que você deu, o nome da universidade corporativa, o nome da própria equipe de treinamento, tá? Cada empresa acaba tendo ali um nome específico, é bem legal.
E aí vocês podem utilizar isso nas comunicações, né? E aí, outra questão, né? E qual tipo de notificação é melhor que a gente utilize, né? E-mail ou push do celular? Pensando, né, no que vai ser mais efetivo. E, novamente, a gente entra naquilo de pense na realidade da sua empresa. Vocês utilizam o e-mail válido lá no cadastro do usuário para que a pessoa receba o e-mail, né? Ou é um público que eles utilizam mais o aplicativo para fazer o conteúdo? Porque aí, nesse caso, faria mais sentido a gente utilizar as notificações pelo celular. E claro, né, que a gente pode utilizar os dois para os diversos tipos de comunicado, né? Seja parabenizando aqueles que finalizaram, então, dando aquele incentivo de, olha, estou vendo que você finalizou, ou um lembrete do prazo final para quem está em andamento ou quem ainda não iniciou. E o legal é que a gente tem todos esses filtros na parte de público-alvo das notificações, tá? Que facilitam esse envio. Então, você seleciona lá, né, o ambiente, a trilha, o módulo, o status da tentativa, e aí ele mesmo seleciona, por exemplo, você coloca lá, né, quem está em andamento, quem ainda não iniciou. Então, ele verifica quem está, né, nesses status de andamento, de conclusão ali, e seleciona para enviar a mensagem só para esse público, tá? Para não acontecer de você enviar uma mensagem de não esqueça de finalizar, mas a pessoa já finalizou, tá? Então, a plataforma auxilia bastante nesse ponto. E agora, chegando num tema que eu sei que vocês amam, né, me perguntam bastante, que é sobre layout, né? Os tipos de trilha, as possibilidades, quando utilizar cada uma, quais são as diferenças. Então, vamos lá. Lá na parte, quando a gente cria, né, o ambiente, criamos a primeira trilha ou já tem uma trilha, a gente tem lá em editar trilha as opções para selecionar o tipo de trilha que a gente deseja. Começando pela primeira delas, né, o tipo biblioteca, ele é um tipo que já possui layouts prontos, então a parte de fundo do meu ambiente, da minha trilha, já está pronto. São layouts mais lúdicos, tem uma carinha a mais de tabuleiro, então bem essa carinha mesmo de gamificação. Então, para um público que curte gamificação, é bem bacana e por já estar pronto, já facilita o nosso trabalho na hora de inserir esse conteúdo. O segundo tipo que a gente tem é o do tipo lista, onde ficam essas bolinhas, né? Que elas vão aparecendo de acordo com a quantidade de módulos que a trilha possui. Então, aqui eu coloquei uma imagem, né? Que a gente tem ali só um módulo, né? Uma bolinha. Conforme eu criei outro, ele já criou outra bolinha e vai organizando para mim conforme a quantidade de módulos que eu tenho. Eu consigo também colocar uma imagem de fundo, né? Então, só comparando essa que eu coloquei uma imagem, a outra que não tem imagem nenhuma, então você também consegue mexer um pouquinho nessa identidade visual, tá? E a trilha do tipo lista, a gente ainda consegue selecionar a opção de exibir formato galeria, né? Então, o que acontece quando eu ativo essa caixinha? É a trilha mais conhecida como trilha Netflix, que é um layout muito utilizado aqui pelos nossos clientes, porque ele é fácil de fazer a gestão e a manutenção desse tipo de formato, né? Sem falar que é um layout muito legal, o pessoal gosta de utilizar bastante para biblioteca interativa. E eu ainda tenho mais uma função lá dentro do ambiente, que é exibir trilhas agrupadas. Ou seja, toda vez que eu tenho várias trilhas dentro do mesmo ambiente, todas elas estão como esse formato de exibir formato galeria, eu consigo deixá-las todas agrupadas, ou seja, sendo exibidas na mesma tela, facilitando, né, a navegação do meu colaborador. Então, sem falar que é um layout lindo, né? Mas principalmente para quem tem menos afinidade com tecnologia, né? Um público mais operacional, de repente, ou que não está muito acostumado com treinamento, esse layout ele é muito bacana porque facilita muito a navegação, fica tudo sendo exibido na mesma tela. Então, recomendo vocês darem uma olhadinha depois, ver se faz sentido utilizar para o público que vocês têm. E por fim, dos tipos de trilha, a gente tem a trilha do tipo personalizada, né? Que como o próprio nome já diz, a gente consegue personalizar esse fundo subindo uma imagem, né? Criando uma arte personalizada. Além disso, eu consigo escolher qual tipo de pino para que esse usuário clique em cima e acesse, né? Se vai ser um pino, se vai ser uma área clicável, né, que vai ficar invisível, ou até mesmo subir um pino personalizado, né? Uma imagem que ela é personalizada, uma bandeirinha, um ícone, planetas, enfim, né, o que você desejar, uma imagem mesmo.
Aqui eu coloquei um outro exemplo do layout utilizando trilha personalizada, onde a gente deixou os pinos visíveis, mas a gente teria essa opção de não deixá-los visíveis também, tá? Então, funcionaria novamente como um pininho, né, que você clica e acessa algum conteúdo, mas de forma invisível também dá para deixar, tá? E é super fácil configurar, a gente tem um treinamento só falando disso também. Um outro ponto bastante bacana, né, ainda falando de facilitar a navegação do meu colaborador, é possível a gente construir um menu na plataforma, tá? Utilizando a própria trilha personalizada. Como, por exemplo, né, nessa tela de boas-vindas, eu coloco todos os treinamentos ali que eu tenho, os ambientes, para que seja exibido já na tela inicial e o colaborador navegue por ali. Então, ele clique e acesse os ambientes ou clique e acesse as trilhas, tá? Eu consigo configurar. Aqui nessa tela, né, de editor de trilha, eu consigo definir como que vão ser esses pinos, né? Que nem eu falei, se vai ser área clicável, né? E para onde que deve direcionar quando o usuário clicar? Se vai ser para um outro ambiente, se vai ser para uma outra trilha, um outro módulo. Bem bacana, né, pessoal? E aí, trazendo alguns recadinhos finais para vocês, né? Muito obrigada pela participação de todo mundo, né, que tiveram paciência de chegar até o final do nosso treinamento. A gente vai disponibilizar essa gravação lá no YouTube, na playlist do Café de Milhões. Caso você tenha ficado alguma dúvida, que você queira falar mais sobre esse assunto de forma mais específica sobre o seu projeto, né, o seu treinamento, a gente já fala aqui, né? Entre em contato com a sua CSM para marcar a sua reunião periódica, né, de sucesso. E esse nome periódico, ele não é à toa, tá? Para que você realmente agende de forma periódica, para que a gente consiga acompanhar o seu projeto bem de pertinho, nas suas particularidades, levando ideias que sejam específicas para o seu projeto, tá? Para garantir que realmente, a partir de hoje, todos os treinamentos serão treinamentos de milhões e a gente não tenha treinamentos de centavos por aqui, hein? Vou deixar também com vocês esse link ou QR Code para quem quiser escanear, para que vocês respondam uma avaliação desse nosso treinamento de hoje, para que a gente possa entender se vocês gostaram do formato, quais outras sugestões de temas que vocês acharam interessante. Lê, se você puder mandar o link aqui no chat, ou Vou senão eu pego compartilhar daqui a com o pessoal. pouquinho. Perfeito, valeu, Lê. Que aí acho que fica mais fácil para o pessoal clicar também. Que eu já quero trazer o que para vocês, gente? Spoilers do nosso próximo Café de Milhões, né? Então, enquanto vocês vão preenchendo a avaliação, a gente vai trazer esses spoilers, que o próximo vai ser sobre possibilidades com a plataforma. Então, a gente vai falar um pouquinho de cultura de treinamentos, vamos falar de como construir e manter o engajamento, trazer também o tópico de premiação e gamificação. Então, quando utilizar, como utilizar, quais são os recursos que a gente tem hoje na plataforma de gamificação, como utilizar ações de reconhecimento, tipos de atividade, enfim, gente. E nesse formulário que eu falei para vocês preencherem, deixa eu até deixar aqui para ficar mais fácil. Lá tem um campo também que a gente deixou para que vocês possam, além de avaliar, né, nosso treinamento, colocar outras sugestões de temas que vocês acham importante trazer. Enfim, né, gente? Sintam-se à vontade e abrir para perguntas aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, mandar no chat, abrir o microfone, fazer algum comentário. Fiquem à vontade, pessoal. Agora esse momento é de vocês. Gabi, tudo bem? Oiê, tudo bem? Beleza. Ó, você mostrou esse layout aí da Netflix, que eu queria entender o seguinte: hoje existe uma complexidade técnica muito grande, caso a gente queira pegar uma estrutura de conteúdo já existente, com um outro layout e querer converter nesse formato de galeria? Não, é bem simples fazer essa conversão, né? A gente só entraria lá na parte de editar trilha, colocaria o formato, né, lista, e aí exibir formato galeria, e ele já ficaria no formatinho. Aí você só teria um pequeno trabalho de entrar em cada módulo para subir uma imagem, para ficar aquela imagem na capa, tá? Porque senão ficaria vazio, né? Como não teria nenhuma imagem aqui. Cadê? Ó, aqui. Então, ficaria sem nenhuma imagem, aí você subiria a imagem ali no módulo.
Entendi. Caso a gente queira testar isso para não fazer besteira, eu consigo replicar o ambiente todo já existente e fazer o teste nesse layout? Consegue, consegue sim. Inclusive, se você quiser duplicar o ambiente ali, deixar ele para teste, fazer os testes lá para não influenciar no novo, né? Testar antes de aplicar no oficial, consegue sim. Ah, fechado. Até uma sugestão bem legal, viu, pessoal? Você tem um ambiente ali seu que chama teste, para tudo que você quiser testar, sem ter problema de quebrar ali, né? E ninguém ver o que não está no ar ainda. Tenham lá um ambiente de teste para vocês colocarem o conteúdo e irem testando mesmo, layouts, formatos, configurações. Qualquer dúvida, gente, chamem no chat se for alguma coisa específica, assim, de alguma coisa técnica para, né, já tirar todas as dúvidas. E marquem a RPS com a sua respectiva CSM super poderosa ali para te dar essas dicas na reunião, olhando especificamente para o projeto e o que você precisa fazer. Entendi. Essa configuração, Gabi, que você falou, eu atendi na opção trilha, não ambiente, né? Na parte de Isso mesmo. configurações. Isso mesmo. Ah, tá. Aí eu No pego editar todas as trilha. trilhas que estão debaixo daquele ambiente e deixo com esse mesmo layout, aí eu consigo agrupar as trilhas, né? Exatamente. A parte de agrupar trilhas, ela fica dentro do ambiente. Então, lá em editar ambiente, você vai nas Ah, configurações e coloca exibir trilhas agrupadas. E aí, todas as trilhas que legal. você tiver ali que são formato galeria, elas ficam agrupadas na mesma tela. Tranquilo. A gente vai Certo? testar depois, e se for necessário, a gente marca conversas pontuais com você, tá bem? Perfeito. Combinado, hein? Eu... Obrigado, Gabi. Imagina. Quero a minha agenda de fevereiro das meninas lotada de reunião, viu, gente? Por favor, vamos agendar com a gente, que aí a gente consegue falar mais especificamente de cada projeto. Tudo certo, pessoal? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar, trazer alguma contribuição? Não, tá tudo ok, obrigado aí, parabéns, muito bom o conteúdo. Ajuda bastante a gente aí. Perfeito, obrigado, Louro. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de todo mundo, tá? Foi muito legal. A gente preparou esse conteúdo para ser mais curtinho mesmo, para não tomar ali 1 hora, para caso mais pessoas quisessem perguntar, né? Dá tempo de todo mundo poder falar um pouquinho. E estamos aguardando vocês nas nossas reuniões. Combinado. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigado, Tchau, Obrigada, gente. tchau, tchau, gente. pessoal, boa Obrigada. Tchau, tarde. tchau. Até mais. Boa Tchau. tarde.
Ah,